Uma das espadas mais famosas do universo de Naruto é a Kobe-Kiribocho, espada do decapitador, espada essa que aparece no primeiro vilão do arco de Naruto clássico, né? Inclusive todos nós já reconhecemos o nome famoso dos 7 espadas da névoa ali. E inclusive a espada, não é, que pertence aos Zabuza, espada essa marcante que várias pessoas conhecem o personagem com essa espada. É uma das características dos Zabuza. Então meio que vários personagens portaram essa espada ao longo da história, não é? Mas um personagem bastante curioso chama a atenção porque, de acordo com a cronologia, não deveria portar, que no caso é o Juzo Biwa. Juzo Biwa, ele meio que morreu um tempo muito curto. Logo tempo depois, os Zabuza acabou portando aquela espada. Então seria um tempo muito curto para ambos terem a mesma espada. Meio que ali entre cronologia, eles deveriam ter um tempo muito curto. Então vamos estabelecer aqui cronologicamente uma teoria como cada um pôde portar essa espada. Então vamos lá falar como cada um deles portou essa espada, é claro, né? Mas se você gosta dos 7 espadas da névoa, gosta desse personagem que é o Zabuza, gosta do Juzo, quem sabe você não conhece quem ele vai descobrir nesse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Eu meio que tive um trabalho muito grande de pesquisar nesse conteúdo, né? Eu tive que ir atrás de tudo certinho, tudo bonitinho para me trazer esse conteúdo para vocês. Por favor, não deixe de deixar o seu like e se inscrever no canal que é muito importante. Pelo menos deixe seu like aí rapidinho enquanto passa a abertura. Então bora iniciar esse vídeo, então bora lá. Para começar, a Kobe-Kiribocho teve vários portadores durante a história. O primeiro que nos foi apresentado foi o Zabuza Momochi, que aparece no clássico. Porém, cronologicamente, o primeiro portador foi Juzo Biwa. Juzo, que pertenceu ali aos períodos da Terceira Grande Guerra Ninja, onde havia a facção dos 7 espadas da névoa. Ele que lutou contra o Dai, que abriu o 8º portão, né? Praticamente eu acho que eles fugiram, mas eles abriram o Dai abriu o 8º portão e matou praticamente vários personagens dali dos 7 espadas da névoa. E meio que pela aldeia da Névoa Sangrenta, né, que estava ali muito predominante, né, onde vários personagens não eram valorizados, Juzo acabou saindo de Kirigakuri, né, desertando da aldeia, a aldeia mais rígida, para tentar sair, não é? Ele saiu, e aí ele entrou para Akatsuki, onde ele fez parceria com o Itachi ali um tempinho. Isso daí já faz parte do filler, não é canônico, mas como o Juzo é um personagem canônico, que apareceu canonicamente na história de Naruto, a gente pode dizer ali que tem uma certa relevância ali, né, entre esses personagens. E aí ele foi para a aldeia da névoa numa missão enviada pela Akatsuki, pelo próprio Pain, né, mandou ele para lá, e ele acabou morrendo. Ele já tinha uma certa preocupação em ir para a própria aldeia, porque foi dito que a aldeia da névoa não faz troca de inimigo com outras aldeias. Ou seja, se tu for capturado lá, tu vai morrer de qualquer jeito. Tudo teu vai ser tirado e nada teu vai ser devolvido para outra aldeia. Ainda mais o ninja renegado, que tinha uma das armas mais poderosas e uma relíquia entre a aldeia da névoa, que no caso é a Kobe-Kiribocho. Eu acredito que ele foi o maior portador entre aquelas espadas, velho, porque os Zabuza, eu acredito que os Zabuza teve pouco tempo com essa espada. Eu vou explicar o porquê. Quando o Juzo foi para a aldeia da névoa, ele acabou morrendo nas mãos do quarto Mizukage Yagura, onde o Yagura, na sua forma besta, né, jogou uma Bijudama e ele acabou meio que ricocheteando e a espada acabou meio que se rompendo e os fragmentos dela acabaram acertando ele fatalmente. Ele acabou morrendo ali. Então meio que o tempo que ele morria, né, cronologicamente os Zabuza já deveria estar fora da aldeia com a mesma espada, não é? Mas eu vou explicar aqui muito certo como cada um deles apareceu. Primeiramente ele morreu, a espada voltou para as mãos de Kirigakuri. Então os Zabuza, até então, vamos presumir que os Zabuza ainda estejam na vila, mas por um curto período de tempo esse que levaria para ele meio que portar a mesma espada ou roubá-la, a gente não sabe. Mas quando ele encontra o Haku no flashback, que os Zabuza encontram o Haku, a gente vê que ele não porta a Kobe-Kiribocho, ele está só ele. E quando ele está treinando o Haku também, ele não porta aquela espada. Porém, quando ele está saindo da aldeia, fugindo, né, dos caçadores Zambus, mostra ele com a Kobe-Kiribocho nas costas, que presumidamente a gente pode considerar ou que foi passado para ele, ou que meio que ele acabou ali roubando a espada antes de sair da aldeia da névoa.
Isso porque a facção já tinha sido se dispersado. Se você vê, há poucos rumores sobre os outros portadores depois que Dai acabou eliminando praticamente quase todos. Então ele provavelmente ou ele roubou ou ele meio que acabou tendo a posse, não é? Mas dificilmente ele teria a posse, já que a espada já estava meio que praticamente destruída por conta da Bijudama do Yagura. Então meio que vamos presumir que ele tenha levado a espada. E aí ele lutou com ela, aprendeu bastante a utilizá-la, porém não tanto tempo assim. Tempo esse bastante curto. Isso porque quando o Suigetsu toma aquela espada, meio que vamos presumir que o Zabuza lutou com ela e morreu. Porém, quando nós vimos a prática, o Zabuza lutando com a Kubikiri Bocho, ele era um ideal portador da Kubikiri Bocho. A gente tem que considerar isso. Ele tinha uma força física adequada, utilizava bem a espada, mas quando ele perdeu muito chakra, a gente viu que ele não tinha tanto controle dela assim, no final do arco, né? Ele já tinha perdido todo o controle dela. E meio que ela estava se tornando meio que um empecilho para ele para lutar contra o Kakashi, quando ele perdeu os 2 braços. Então meio que o Suigetsu rouba aquela espada, né, do túmulo do Zabuza, e aí ele luta lá com o Kisame, luta essa que é bastante importante para a gente considerar uma coisa. Kisame, quando estava lutando com o Suigetsu, ele disse o seguinte: provavelmente você é mais habilidoso do que aquela criança. E aí o Suigetsu fala: aquela criança, você está se falando do Zabuza-san? E aí o Kisame disse que, tipo assim, talvez não. Mas depois, em uma outra luta entre eles, o Kisame fala: não, definitivamente você não é melhor que aquela criança. Quem seria aquela criança? Zabuza era descrito como uma criança, mas por que uma criança, sendo que Suigetsu era mais novo que Zabuza? Talvez o aspecto do Kisame com relação à criança seja no fato de que o Zabuza tinha pegado aquela espada por pouco tempo. Tempo em que ele saiu da aldeia até a ponte foi um tempo muito relativamente curto para ele ser considerado como uma criança pelo Kisame, já que provavelmente o Kisame conheceu que ele roubou a Kubikiri Bocho e talvez não tinha tanta habilidade assim, mas provavelmente Zabuza e Kisame se conheceram entre os períodos ali da Aldeia da Névoa, e é claro, ele era considerado como uma criança talvez pelo porte da Kubikiri Bocho, talvez ele tenha se tornado o mais novo membro ali, né? Mas é claro, o Kisame disse que Suigetsu não era mais habilidoso do que Zabuza com a Kubikiri Bocho. E aí o Suigetsu portou aquela espada durante um bom tempo, não é? E o período de curto entre eles é que provavelmente Zabuza conseguiu a Kubikiri Bocho e imediatamente provavelmente tentou o atentado contra o Yagura, falhou e acabou saindo da aldeia, não é? E assim o Juzo teve o maior porte ali com a Kubikiri Bocho do que o Zabuza. Então meio que nós vamos passar para o seu próximo portador, que foi o Zabuza de novo, não é? Na Quarta Grande Guerra Ninja, onde ele portou melhor essa espada, já que ele era praticamente invencível, tinha chakra de sobra porque era o Edo Tensei. Mas depois dele, não é? Nós vimos vários portadores antes dele, no caso, não é? Teve o Kisame, que portou aquela espada muito bem, porém ele sentiu uma certa dificuldade ali, ele soltou ela e utilizou as próprias espadas. Porém, ele consideramos que ele portou ali por um certo período de tempo, ele conseguiu portar a Kubikiri Bocho. E depois dele nós vemos o Kakashi. O Kakashi eu acho que foi um dos mais habilidosos. Nós vimos que o Kakashi já tinha um certo controle com espadas ali, né? Desde a época que ele era criança, ele tinha uma katana pequena, não é? E ele portou muito bem essa espada com o Sharingan, ele conseguia prever movimentos, e com o alcance da Kubikiri Bocho ele derrotou o Fubuki e o Kebino Jinin, que são 2 espadachins muito experientes, donos da Kabutoari e o ex-portador da Samehada. Então dá para se perceber que o Kakashi é realmente muito poderoso com a Kubikiri Bocho. Inclusive eu esperava que ele tivesse essa espada, porém não, voltou para os domínios da Aldeia da Névoa. E assim a espada se manteve guardada junto com as suas irmãs, novo portador, né, de Boruto, que é agora um fugitivo, um Boruto. Mas esses daqui são os portadores. Eu quero deixar aqui, eu quero aqui ter resolvido esse enigma de como 12 portadores, no caso Zabuza e Juzo, tiveram menos tempo para portar essa espada. E também eu acho que o Juzo deveria ter sido mais abordado, porque ele pertenceu aos períodos da Terceira Grande Guerra Ninja, nasceu na Aldeia da Névoa Sangrenta e ainda teve que lutar ali com um personagem que abriu os 8 portões, entrou na Katsuki, mas acabou morrendo. Eu acho que ele deveria ter um pouquinho mais de destaque. E é claro, outros portadores também deveriam ter mais tempo, né? Como o Killer Bee, que portou aquela espada por um curto período de tempo, mas que sim, dava para perceber que ele tinha muito domínio com espadas. E é claro, o Kakashi, que
portou essa espada incrivelmente bem. Na sua opinião, qual deles realmente portou essa espada, foi o melhor portador dessa espada? Deixa aqui nos comentários, sim. Não deixe de deixar seu like e se inscrever no canal, que é muito importante. Eu espero que tenha resolvido esse dilema aqui com relação ao curto período de tempo que essa espada teve na mão desses dois portadores. Se você gostou desse vídeo, acho esclarecedor, deixa seu like, sim. E comente aqui qual foi o melhor portador. Não deixe de comentar aqui o que você achou desse vídeo, se você gostou, se você achou meio estranho do jeito que eu tô falando, né? Tô meio rouco aqui. Mas não se deixe de comentar assim qual foi o seu melhor portador, se você gostou desse vídeo, se você não gostou desse vídeo, o que deveria ter melhorado. Não deixe de comentar, comente qualquer coisa aí que você quiser. Com relação ao Aldeia da Névoa ou as outras espadas, né? Comente qualquer coisa aí, mas não deixe de deixar seu like, sim. Obrigado por tudo, valeu e tchau.